Olá, tudo bem? Eu sou Salvador Hernandes, eu sou instrutor de meditação e de yoga aqui em São José do Rio Preto e quero agradecer muito o convite da FAPEP para a gente estar com essa oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre meditação nesse webinário. E meditação, que é um tema tão interessante, tão divulgado hoje em dia, as pessoas estão conhecendo muito mais, buscando muito mais, entender sobre meditação. E é tão interessante isso, né? Porque há um tempo atrás, vou colocar aí pelo menos uns 50 anos atrás, quando a gente falava de meditação, ou quando a gente ouvia falar de meditação, era uma prática assim mais reservada para as pessoas da contracultura, os hippies meditavam, sabe, aquelas pessoas que queriam uma vida muito alternativa, totalmente fora do ambiente social tradicional. Na verdade, a meditação era assim, era coisa de gente esquisita. Então, quando você falava, eu estou meditando, eu estou aprendendo a meditação, normalmente se tinha essa ligação, sabe? Ou você estava participando de alguma seita religiosa, ou você estava usando drogas, ou você estava, né, virando hippie na sua vida, porque era isso, né? Era reservado para práticas desse tipo. Hoje o que a gente vê é uma coisa totalmente diferente, não é? A gente vê a meditação sendo buscada e procurada pelas pessoas em geral. Por quê? Porque o ser humano começou a sentir necessidade de encontrar práticas que pudessem trazer uma contribuição para o seu equilíbrio emocional, para o seu equilíbrio mental, para o seu equilíbrio físico. E a meditação, ela se revelou realmente essa grande prática. Apesar da gente ter uma tradição tão antiga da meditação lá no Oriente, praticada há milhares de anos, né, em muitas culturas, aqui no Ocidente a meditação foi chegando muito mais recentemente. E aí a gente teve uma onda muito saudável, né, no meu ponto de vista, que foi a onda dos pesquisadores irem atrás da comprovação científica se a meditação de verdade funciona, ou como ela é capaz de gerar todos esses benefícios que se apregoam. E a gente tem hoje, né, nossa, um volume muito incrível e maravilhoso de pesquisas que já foram feitas, estão sendo feitas a respeito de meditação. Então veja que não é mais alguém dizendo assim, olha, eu medito porque eu sinto que eu entro numa outra onda, que a minha mente vai se equilibrando e tal, sinto que, né, eu entro num outro estado alterado de consciência. Hoje, tudo bem, tudo isso pode ser real, não é? Mas assim, a gente tem uma comprovação dos aspectos fisiológicos da meditação. Ou seja, quando a gente vai meditar, alterações acontecem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, nas nossas células, na expressão genética do nosso material genético, das nossas informações. Então, tudo isso já está sendo bastante pesquisado e é extremamente bacana, né? Porque a gente tem então a possibilidade de ter uma fundamentação científica a respeito dessa prática que por muito tempo foi apenas ligada a aspectos religiosos, culturais de uma religião oriental. Então hoje não, aqui para nós no Ocidente a meditação ela não está atrelada a conteúdos religiosos. A gente tem a meditação como uma prática capaz de ser realizada pelas pessoas através de treinamentos, de aprendizado, de cursos de meditação. E você vai aprender então a como realizar uma prática usando as ferramentas da meditação para o seu reequilíbrio. Não é? Você vai aprender a treinar a sua mente, a treinar o seu cérebro de uma forma diferente, para encontrar um modo equilibrado de existir. E eu diria para vocês, né, que o que a gente observa, eu trabalho com meditação profissionalmente há 14 anos. Então, na verdade, a minha formação, vou contar rapidinho para vocês, né, um pouco dessa história. A minha formação profissional foi em farmácia bioquímica. Então, eu me formei, sou farmacêutico, e sempre quis trabalhar nessa área de farmácia homeopática, ligada aos fitoterápicos, a essa linha um pouquinho mais complementar, sabe? Que a gente chamava de alternativa há um tempo atrás.
E aí eu trabalhei durante 21 anos como farmacêutico. Tinha uma farmácia aqui em São José do Rio Preto, e isso foi um trabalho assim que me enriqueceu muito. Nossa, aprendi muito, fui atrás de muitas coisas importantes, né, a nível profissional. Mas chegou num determinado momento em que me interessei por meditação, por yoga, para a minha vida pessoal. Então, no ano de 2000, então olha, está fazendo 20 anos isso, né? Eu fui atrás de conhecer, de participar de um curso em que a gente aprendia sobre meditação, sobre yoga, sobre técnicas de reequilíbrio psicoemocional. E foi muito rico, foi muito valioso, eu fiquei assim muito impactado, sabe, com o conteúdo desse curso, a ponto de eu começar a refletir a respeito de tudo isso, assim, mas será que se eu não trabalhasse com isso, com esse tipo de ferramenta, eu não estaria ajudando muito mais as pessoas do que apenas atrás do balcão da farmácia, tendo aquele limite da ética, né, de você não poder avançar em fazer orientações diferentes. E aí, então, isso foi começando a tomar corpo, sabe, dentro de mim, e eu acabei escolhendo, então, fazer novas formações, especializações para atuar nessa área. E aí, então, há 14 anos atrás, eu vendi a minha farmácia e comecei a atuar como terapeuta nessas áreas, a ministrar cursos de meditação em grupo, para grupo de pessoas, e isso tem sido uma experiência muito gratificante para mim, sabe? E gosto muito, especialmente dessa área em que a gente é capaz de entender o funcionamento da meditação, ter esse embasamento científico, porque eu acho que quando a gente apresenta uma ferramenta de trabalho, ela precisa ter um embasamento, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente vê tanta coisa, sem crítica, né? Mas a gente vê, às vezes, pessoas fazendo trabalhos que talvez careçam um pouquinho desse embasamento mais sólido, mais sério, mais científico. E a meditação, a gente tem esse respaldo, que é muito, muito interessante, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a meditação, ela promove alterações funcionais e, inclusive, anatômicas do nosso cérebro. Então, as pesquisas com imagem cerebral hoje mostraram isso, que à medida em que você vai fazendo seus treinamentos de meditação, e pessoas com um alto nível de treinamento em meditação, elas são capazes de mudar partes do funcionamento do seu cérebro. Então o cérebro, na verdade, ele é um órgão muito plástico, né? A gente conhece hoje a neuroplasticidade cerebral. Então, quando eu submeto o meu cérebro a um treinamento de meditação, eu repito isso, né, e reforço determinadas áreas cerebrais funcionarem, determinadas rotas cerebrais a serem fortalecidas de verdade, e ali então a gente já sabe que determinadas áreas do nosso cérebro elas têm uma melhoria de função, principalmente as áreas ligadas às atividades de atenção. Então, quando a gente está meditando, fazendo uma prática de meditação, nós estamos requisitando o funcionamento dessas áreas cerebrais. Então, quanto mais eu uso, quanto mais eu faço essa prática, mais eu fortaleço essas rotas que me levam a essas regiões do meu cérebro. Eu estimulo essas regiões a funcionarem mais ativamente. Isso, as imagens cerebrais de uma tecnologia das tomografias, ressonâncias magnéticas, a gente é capaz de ver ao vivo isso acontecendo no cérebro de um indivíduo que medita. A gente tem uma informação tão interessante que já tem um tempo, mas que chamou muita atenção dos pesquisadores, mostrando que determinadas áreas cerebrais, por exemplo, o córtex cerebral, né, que é aquela camada externa do nosso cérebro. À medida em que a gente vai envelhecendo, isso foi um achado da neurociência, né? À medida que a gente vai envelhecendo, essa camada cortical ela vai afinando, ela vai diminuindo a sua espessura. Mas eles mediram isso e fizeram esse tipo de levantamento com pessoas que meditavam muito. E eles identificaram assim, né? Tem todo o protocolo, tem todo o desenho da metodologia desse trabalho,
mas eles verificaram que nos indivíduos meditadores a espessura cortical se mantinha mais próxima, por exemplo, de indivíduos com 55, 60 anos, a espessura cortical se mantinha mais semelhante nos meditadores a pessoas com 30 anos. Então era como se fosse assim, uma espécie de preservação da saúde e do envelhecimento do nosso cérebro, tá? Os indivíduos que meditavam, eles tinham essa possibilidade de ter um estímulo cerebral diferente para que o seu cérebro se mantivesse nesse nível ótimo de funcionamento, inclusive falando estruturalmente, tá? Então, bacana, né? O cérebro realmente reage muito a tudo que a gente faz. E essa neuroplasticidade foi uma descoberta muito bacana de, sei lá, há mais de 20 anos atrás, né? Mas isso revolucionou a maneira como a gente entende o funcionamento do nosso cérebro hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, a nível de pesquisas que são feitas, né, hoje em relação à meditação, a gente tem inclusive pesquisas ligadas ao levantamento e mapeamento de expressão genética de determinados genes das nossas células. Então, eles já fizeram pesquisas do tipo assim: eu sei que determinadas reações do meu corpo, por exemplo, as reações de estresse, quando a gente está passando por um momento de estresse, o nosso corpo tem uma reação padrão de estresse. Esse é um caminho muito bem conhecido já, né? Começa com determinadas áreas cerebrais ativadas que vão desencadear respostas fisiológicas para a liberação de determinadas substâncias, determinados hormônios, especialmente dois grandes hormônios, né, são liberados numa reação de estresse, adrenalina e cortisol, e todo um caminho inflamatório, sabe? Substâncias que levam o nosso corpo a um estado pró-inflamatório. Hoje, uma das grandes teorias dentro da visão de saúde que a gente tem do ser humano nos fala exatamente isso, que muitas enfermidades elas se originam, elas começam num padrão de inflamação. E aí, essa inflamação persistente crônica pode levar a uma desregulação de funcionamento de determinadas glândulas, órgãos, tecidos, e aí as enfermidades se instalam. Então, esse padrão pró-inflamatório que o organismo entra quando passa por um momento crônico de estresse é muito ruim, é muito prejudicial. A gente, né, deveria fazer de tudo para não estar nesse padrão inflamatório. Muitas doenças coronarianas, né, de aspecto circulatório e cardiovascular, elas têm origem nessas pequenas inflamações, pequenas reações inflamatórias que vão danificando os nossos vasos, as artérias e veias do nosso sistema circulatório, e aí a gente tem todo um início de quadros que podem levar a distúrbios muito sérios a nível circulatório, tá? Então, muito importante a gente conseguir manter o nosso corpo num padrão não inflamatório. O que eles observaram fazendo algumas pesquisas com meditação? Porque hoje a gente sabe, né, tanto o mapeamento genético está tão avançado, as pesquisas da genética super avançadas. A gente sabe hoje, através desses estudos, muitos genes que a gente tem e que são genes responsáveis pela produção dessas substâncias inflamatórias do nosso corpo. Então eles fizeram esse acompanhamento com um grupo de pessoas que faziam meditação, aprenderam meditação e praticavam meditação com um grupo controle que não praticava, né? E eles mediram isso, qual era a expressão desses genes inflamatórios, né, submetendo esses grupos a momentos de estresse. No grupo que não meditava, houve uma natural produção de substâncias inflamatórias, ou seja, esses genes responsáveis pela produção dessas substâncias estavam ativos e fizeram a resposta, né, com que o nosso organismo produzisse essas
substâncias. Nos indivíduos meditadores houve uma regulação diferente. Então, mesmo o indivíduo passando pelas situações de estresse, ele conseguia ter um menor nível de produção de substâncias inflamatórias. Ou seja, os genes que eram responsáveis ou que são responsáveis pela produção dessas moléculas, dessas substâncias, eles estavam desativados, eles não eram ligados, eles não eram expressos. Então a meditação trazia um nível de equilíbrio e de saúde muito mais interessante para esses indivíduos. Enfim, né, a gente tem muitas informações aí de pesquisas mostrando, né, os benefícios da meditação no equilíbrio físico, fisiológico do nosso corpo. E nos aspectos mentais, emocionais, psicológicos, a gente tem uma impressionante confirmação também do quanto a meditação nos traz esses benefícios. Então, quando a gente, né, vê aquelas imagens das pessoas de perna cruzada, meditando, monges orientais que fazem esse processo por longos períodos, a gente fala, nossa, né? Esses caras são super zens, né? Essas pessoas são super tranquilas, acho que nada vai tirar essas pessoas do sério. Mas isso está à nossa disposição. E hoje também a gente é capaz de experimentar, né? Sentir tudo isso, mas de comprovar esses caminhos, sabe? O quanto a meditação traz esses benefícios nos aspectos mentais e emocionais. A gente tem uma pesquisa feita relativamente há pouco tempo, fazendo um levantamento de doenças e transtornos mentais em populações de grandes cidades do mundo inteiro. E aqui no Brasil, São Paulo foi a cidade pesquisada. Sabe o que eles descobriram? Isso tem uns 2 anos atrás, pessoal, 2 anos e meio. Que São Paulo era a cidade com maior número de transtornos mentais do mundo. Isso foi assim, um dado muito assustador, principalmente para nós brasileiros, tá? Então eles identificaram assim, né, na pesquisa realizada, que em torno de 30% da população de São Paulo tinha algum transtorno mental. Claro que transtorno mental hoje não é loucura, não é um caso de internação, de desequilíbrio emocional, de surto psicótico, sabe? Mas um transtorno mental é tudo aquilo que afeta emocionalmente e mentalmente o ser humano, trazendo um prejuízo, acarretando uma limitação, um prejuízo na sua vida, no seu rendimento pessoal, profissional e etc. Para a sua saúde, inclusive. Então, 30% da população de São Paulo tinha algum transtorno emocional. Desses 30%, né, 20% então da pesquisa mostrava que eram transtornos de ansiedade. Então a verdade é que nós estávamos vivendo, né, vou colocar inclusive no passado, uma onda, uma epidemia de transtornos de ansiedade. As pessoas estavam adoecendo, as pessoas estavam entrando num ritmo tão alucinante de vida, de trabalho, de demandas que precisavam ser satisfeitas, cumpridas, que isso estava adoecendo, as pessoas não estavam dando conta de encontrar o seu reequilíbrio, especialmente nos grandes centros populacionais, como uma cidade de São Paulo, tá? Eu acredito que hoje, né, com tudo isso que a gente está vivendo da pandemia, é uma oportunidade extremamente rica e valiosa para a gente fazer essas reflexões. Ou seja, será que a gente quer voltar para o nosso normal? Não é? Todo mundo está falando, não, olha, que a gente precisa acabar logo essa pandemia para a gente voltar à normalidade. Mas será que nesse aspecto, né, de equilíbrio emocional, a gente quer voltar àquilo que a gente era antes da pandemia? Eu acredito que não deva ser esse o foco e o objetivo nas nossas vidas. A gente estava muito mal emocionalmente. Então, querer voltar naquele nível é querer voltar para a doença. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma época de reavaliações muito importantes. Claro que é difícil, claro que é desafiador, ninguém está dizendo o contrário, mas olha que bacana a oportunidade que nós, seres humanos, estamos tendo, porque isso é mundial, não é? Oportunidade extremamente rica de fazer uma avaliação
e construir um novo normal, que é isso que provavelmente vai acontecer. Mas como a gente quer que seja esse novo normal? Não é? Será que a gente não poderia, por exemplo, pensar em algo como aprender meditação para que isso faça parte do nosso novo normal e a gente consiga ter, então, a meditação como uma ferramenta do nosso dia a dia. Então, assim como eu escovo os dentes, assim como eu tomo banho, assim como eu faço a higiene do meu corpo, e isso faz parte dos meus hábitos, meditar todos os dias poderia ser mais um hábito saudável que eu pudesse estar incluindo na minha rotina. Esse é o caminho, essa é a proposta, inclusive, que a gente faz nos cursos de meditação que a gente tem, que eu desenvolvo aqui. É realmente introduzir a meditação como mais uma prática de autorregulação, de autocuidado, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é muito importante, sabe? Hoje a meditação se provou ser essa ferramenta, não estou dizendo que é única, mas é uma grande ferramenta que está ao alcance das pessoas para que elas consigam encontrar mais equilíbrio, mais centramento, especialmente nos momentos de turbulência, especialmente nos momentos que exigem de nós um pouco mais de calma, né? Como diria a música do Lenine. Então, meus amigos, meditação, na verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quando a gente começa a estudar, entender e conhecer as técnicas, porque tudo é uma questão de técnica também. Não é só dizer assim, bom, então eu vou meditar, fecho os olhos e fico lá sem fazer nada, tá? Durante 10, 15 minutos. Não, existe uma técnica, existe, né, um corpo de conhecimentos que a gente precisa entrar em contato para que a gente saiba o que fazer e o que é de verdade meditar. Então, meditar não é você esvaziar completamente sua mente. Isso é um dos mitos que a gente tem, né, a respeito da meditação. Meditar não é você parar de pensar, mas é você construir um nível de atenção dentro da sua mente em que você consiga ficar com um foco e atento àquele foco, sem deixar sua mente ficar dispersando. Então, eu gosto muito da definição que os orientais dão para a mente humana, né? Eles definem a mente humana assim, talvez você já tenha escutado isso. A mente humana é como um macaco bêbado picado de escorpião. Bacana, né? Eu acho muito legal, porque ela talvez reflita bem como a gente poderia definir a nossa mente. Macaco é aquele animal super agitado, aquele animal, né, que pula de galho em galho. Imagina um macaco super agitado, mas bêbado. Ou seja, ele quer fazer o movimento, mas ele não tem clareza, ele não tem aquele foco definido. E se ele for picado de escorpião, imagina, isso, né, é uma fissura, uma agitação extrema. Então assim é a nossa mente, quando a gente tenta parar e ficar com tranquilidade, a nossa mente dispara aqui, dispara ali, né? Não para em momento nenhum, a menos que a gente consiga treiná-la de uma forma diferente, que é a proposta das técnicas de meditação. Então, a proposta da meditação não é parar de pensar. Uma, porque isso é impossível. O ser humano é um ser de pensamento contínuo, não é verdade? A gente sabe disso. E o foco não é parar de pensar, mas é construir um nível de atenção plena, um nível de atenção total em um foco, para que você consiga, então, manter sua mente focada. A metáfora que a gente usa, e que eu acho que ela é perfeita, é a metáfora do raio laser. Conhecem? O raio laser é esse recurso tão poderoso que a ciência tem. A gente faz cirurgias médicas com raio laser de precisão. O raio laser é esse instrumento tão potente, tão poderoso, capaz de cortar materiais extremamente rígidos da natureza. A gente corta um diamante com raio laser, por exemplo, e então ele é extremamente poderoso. O que confere todo esse poder de energia para o raio laser? O raio laser nada mais é do que feixes luminosos, só que em vez de ser luz difusa, como é a nossa luz aqui, tradicional, luz do sol, a luz das iluminações artificiais também, ela é uma luz dirigida. Os feixes luminosos são dirigidos para uma única direção.
E é isso que confere todo esse poder para o raio laser. Então o que a gente quer no momento de meditação é que a nossa mente funcione como um raio laser. Que a nossa mente esteja focada em um único ponto, em um único propósito, em um único objeto de observação. E aí, então, tem a variedade de técnicas que, né, obviamente, vão fazer parte aí dos cursos e treinamentos quando a gente fizer, tá? E então acho muito bacana tudo isso, né? Essa possibilidade de aprendermos uma técnica, uma ferramenta capaz de trazer benefícios tão bacanas, tão incríveis para todos nós. Uma das coisas que a gente aprende realmente na meditação é isso, é focar a nossa mente e interiorizar a nossa mente, tá? Eu vou contar rapidinho aqui para a gente finalizar, né? Porque a minha proposta, meus amigos, é que a gente faça um momento de meditação no final, hoje, tá? Pelo menos para a gente experimentar como é isso, né? Ter uma vivência rápida, prometo que é rápido, tá? Mas antes da gente fazer esse momento de meditação, eu queria contar essa historinha tão bacana que a gente tem da tradição sufi. O sufismo é uma tradição que vem lá do islamismo, tá? Uma tradição muçulmana. E a gente tem muitas historinhas como se fossem pequenas parábolas no sufismo, e a gente tem sempre um personagem muito conhecido e principal de todas essas pequenas histórias, que é o Nasruddin. Então, o Nasruddin é o personagem de todas essas pequenas historinhas. Então, talvez vocês até conheçam, porque é bem difundida esse relato, às vezes com versões diferentes, mas muito interessante. Então a historinha começa assim, o Nasruddin tateando o chão na frente da porta da sua casa, quando passa um amigo. E esse amigo então vendo o Nasruddin ali, né, procurando alguma coisa, ele diz assim, Nasruddin, o que você está fazendo? E ele respondeu, eu estou procurando a chave da minha casa. E isso já tinha anoitecido. E ali ele procura e o amigo gentilmente se dispôs a falar, olha, então, bacana, deixa eu te ajudar. Né? Ele também se colocou de joelhos no chão e foi tateando ali, procurando por todos os lados onde poderia estar essa chave da casa do Nasruddin. E aí eles procuraram, passou um tempo, o amigo parou e falou assim, olha, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Porque a gente já olhou por tudo aqui, não tá, a chave não está aqui. E o Nasruddin então respondeu para ele assim, você tem certeza, né, que você perdeu a sua chave aqui? O Nasruddin respondeu, não, eu deixei a chave dentro de casa. E o amigo então ficou meio bravo, né, falou assim, ué, mas nós estamos há meia hora aqui procurando e você está me dizendo que você não deixou a chave aqui, você deixou lá dentro da sua casa? E por que você está procurando aqui fora então? E o Nasruddin respondeu, porque aqui fora há mais luz. E a historinha termina. E aí, né, é um enigma, tá? Tem uma mensagem essa historinha, claro. Por que eu estou contando essa história? O que ela tem a ver com a meditação, né, pessoal? Porque olha que interessante. Nós, seres humanos, nós estamos buscando uma chave. E a chave que representasse, então, a solução para os nossos problemas, para as nossas angústias de vida, as nossas angústias existenciais, a resposta, sabe, para tudo, para todos os problemas que a vida nos propõe. Né? E a vida está tão cheia de desafios, nem preciso dizer isso para vocês. A gente quer uma chave, a gente quer algo que nos faça abrir portas de solução para a nossa vida. Só que o que acontece conosco, seres humanos? A gente está procurando essa chave lá fora. A gente está procurando essa chave onde a gente sabe que ela não está. Porque nem preciso dizer isso para vocês, né? A chave e a solução para os nossos problemas vai estar onde? Dentro de nós. Está ligada ao nosso autoconhecimento, está ligada à capacidade do ser humano entender sobre si mesmo e por que ele age de determinadas formas, por que ele sente de determinadas formas, quais as crenças que estruturam o seu comportamento. Se a gente não entender isso, não tem
evolução, não tem crescimento. A gente vai ficar somente repetindo, repetindo e repetindo comportamentos e sofrimentos, tá? A chave para a gente mudar isso está dentro de nós. E até a gente sabe disso, né? Como Nasruddin sabia. E por que a gente está procurando a chave lá fora? Por que a gente acha que a chave para os nossos problemas é encontrar alguém especial, a nossa alma gêmea, que vai ser a solução para todos os nossos problemas de relacionamento? É eu encontrar, né, a pílula mágica que, se eu tomo, vai fazer com que eu emagreça 30 quilos numa semana, sem precisar fazer dieta e atividade física. A gente quer algo de fora que venha solucionar os nossos problemas. Mas a gente sabe que não é assim. E por que a gente continua procurando essa chave lá fora? Porque lá fora há mais luz. Foi a resposta do Nasruddin. E é a resposta que a gente dá. Porque lá fora, pelo menos eu conheço, pelo menos eu tenho referências. Quando eu tenho que me voltar para dentro de mim mesmo e procurar essa chave, essas respostas, vai ser difícil, porque eu não estou habituado, porque eu não aprendi a fazer isso. Então a meditação, meus amigos, ela não é a chave, porque a chave vai ser muito pessoal, a chave é cada um que vai encontrar a chave que abre as portas para as soluções que nós buscamos na nossa vida. Mas eu diria que a meditação é um foco de luz que você lança para dentro de você mesmo e que vai fazer você, quem sabe, enxergar com mais clareza onde estão essas chaves na sua vida. Então, gosto muito, acho que essa metáfora da chave, da luz do Nasruddin, ela é muito pertinente para a nossa vida e para tudo aquilo que a gente está buscando. Mas eu sei que a gente tem um tempo para essa nossa conversa e eu gostaria muito de finalizar, então, com essa possibilidade da gente fazer uma pequena prática de meditação para a gente, sabe, experimentar, então, todas essas coisas. Vocês topam? Vamos fazer? É bem rapidinho, tá? Não no sentido de que precisa ser rapidinho, é porque é uma prática simples, inicial, e a gente não quer complicar e nem aprofundar. É só para a gente ter a noção do que é um momento de meditação, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de convidar você para que você estivesse sentado. Se você está numa cadeira, se senta confortavelmente na sua cadeira. Se você prefere estar sentado no chão, bacana, senta no chão. Só não aconselho você se deitar para meditar, tá bom? Porque a mensagem que a gente recebe é sempre, né, deitou, vai dormir, né? E o que a gente quer não é dormir durante a meditação, é estar desperto com a mente tranquila, ok? Então, vamos lá. E de olhos fechados, então, a gente vai trazer o nosso foco para dentro. Você vai começar a perceber as sensações do seu corpo. Os pontos de contato do seu corpo com a cadeira onde você está sentado, com o chão. E a gente vai querendo exatamente isso, cultivar um momento de atenção. Veja se você é capaz de sentir a superfície da sua pele. A sua pele como um limite do seu corpo com o ambiente exterior. Pode ser que você seja capaz até de perceber o contato da roupa que você veste com a sua pele. E agora, aos poucos, a gente vai dirigindo a nossa atenção para o movimento da nossa respiração. Você vai sentir exatamente o momento em que o ar entra,
você inspira, o momento em que o ar sai do seu corpo e você expira. Continue observando, a gente vai fazer respirações nasais, tá? O ar entra e sai pelo nariz. Tenta sentir exatamente o ponto de passagem do ar para dentro do seu corpo e depois para fora do seu corpo. Esse ponto, ele está representado pela abertura das narinas. Então o ar passa pelas narinas. Ele entra e sai pelo mesmo trajeto. Vai mantendo o seu foco apenas na observação da respiração. A gente vai ampliando a nossa atenção, a gente vai construindo essa atenção cada vez mais focada, cada vez mais plena. A gente vai construindo um verdadeiro raio laser, absolutamente focado em observar a respiração. Você vai acompanhar cada respiração que você faz, todas as respirações. E aí, por último, a gente vai até, quem sabe, conseguir identificar a temperatura do ar quando ele entra mais frio e quando ele sai mais aquecido do seu corpo. E nós vamos permanecer 1 minuto em silêncio. Continua praticando essa atenção total, plena na sua respiração. Mantenha seus olhos fechados.
E aí, devagar, a gente vai trazendo os movimentos de volta para os dedos das mãos, dos pés. Vai dando um sorriso e se preparando para abrir os seus olhos novamente. Muito bom, pessoal. Então, olha, é muito simples, né? A gente fez realmente um momento curto, a gente não se alongou, mas não precisa começar com momentos longos mesmo, tá? O que importa é a gente conseguir esse treino, essa qualidade da mente focada, ok? Então, espero que a gente possa ter entendido um pouco mais sobre meditação nessa nossa rápida conversa de hoje. E aí eu vou ficar à disposição aí para a gente conversar, né, de vocês perguntarem, a gente trocar um pouquinho depois aqui no chat dessa webinar, tá bom? Gratidão para todos, muita paz.